Escalas. Processo normalmente utilizado em esportes individuais. Exemplos: A, escada, B, pirâmide, C, funil e D, teia de aranha. A progressão dos competidores acontece de baixo para cima ou de fora para dentro, no caso específico da teia de aranha. Os confrontos acontecem através de desafios. O desafiante escolhe alguém melhor posicionado, ranqueado que ele e, se vencer, ocupa o lugar deste desafiado. Devemos considerar 3 critérios para efeito de colocação dos concorrentes na escala. 1. Sorteio. 2. Ordem de inscrição. 3. Tomar por base os campeões anteriores. Qualquer que seja a figura utilizada, o primeiro escalão sempre terá apenas um concorrente. E, se possível, o último escalão não deve ter um número inferior ao penúltimo. O processo de escala pode servir como um ranking permanente entre os atletas. Outros sistemas. Nós temos o Playoff. É a chamada série de jogos denominada Melhor de. E esse Melhor de pode ser melhor de 3, melhor de 5, melhor de 7, etc. Isso quer dizer que ganha aquele que vencer a maioria dos jogos ou disputas. No caso do melhor de 3, vence quem ganhar 2 partidas. No melhor de 5, vence quem ganhar 3 e assim por diante. O número de jogos é sempre ímpar, para não haver empate, e os mandos vão sempre se alternando, com o mando da decisão de fato ficando para o time com melhor campanha nas fases anteriores. Sistema suíço. O número de rodadas é o mais próximo possível da raiz quadrada do total de participantes, ou seja, em um torneio com 70 participantes, calculamos a raiz quadrada de 70 e chegamos ao resultado 8,3. Logo, o número ideal de rodadas é 8. O emparelhamento é sempre feito entre competidores ou equipes com nível e ranqueamento parecidos. Sistema Shearing. Esse sistema se parece muito com o rodízio, mas a sua principal característica é que existe uma inversão no mando de jogo a cada rodada, muito usado em torneios de xadrez e damas, onde o mando é fundamental. Processo das combinações. Aqui há a combinação de mais de um processo ao longo da competição. Exemplo, Copa do Mundo, onde na primeira fase usa-se o sistema rodízio em grupos e posteriormente entra o sistema eliminatório simples. Processo por acumulação. Nesse processo, utiliza-se o acúmulo de pontos entre os concorrentes. Exemplos, Fórmula 1, Rally, gincanas escolares, etc. E o sistema Kashinuki. Significa quem ganha fica. Muito utilizado em artes marciais e também em disputas informais, onde há vários times e quem ganha fica, fazendo o rodízio só entre os perdedores. Maravilha? Agora vamos resolver questões de concurso. Então vamos lá, começando aqui, questão número 1, ano 2014, Banca Funcab. Uma competição com 10 equipes, organizada no sistema de rodízio simples, terá o seguinte número de jogos. Bem direto, né? Então temos como resposta 42, 28, 45 ou 30. Antes de qualquer coisa, é preciso ter em mente que rodízio simples é aquele sistema de disputa também conhecido como turno. Tá? É um sistema onde todo mundo joga contra todo mundo, só que ele não tem retorno, como é, por exemplo, nos campeonatos nacionais de diversos países, inclusive aqui no Brasil. Então, nesse rodízio simples, só tem o jogo chamado jogo de ida. Então, dá para fazer de uma maneira direta. Nós percebemos que numa competição com 10 equipes, nós teremos 9 rodadas. E se são 10 equipes, cada rodada terá 5 jogos. Tá? Então, 9 rodadas. Com 5 jogos cada, é só multiplicar 9 por 5, nós teremos 45. Tá? 45 número de jogos. Mas tem aqueles também que adoram uma fórmula. E, para esse caso, tem a seguinte fórmula. Número de jogos é igual número de concorrentes vezes número de concorrentes menos 1 sobre 2. Ele fica fácil? Fica, mas nesse caso do rodízio simples, é de fácil visualização. Então, às vezes, numa prova de concurso, para agilizar, você pode visualizar e rapidamente colocar ali os números diretos. Mas tem essa opção, tá? Então, vamos substituir aqui os valores. Nós temos 10 vezes 9 sobre 2. Ah, porque 9? Número de concorrentes menos 1, que está ali bonitinho entre parênteses. Para resolver pode ser direto 9 vezes 10, 90, dividido por 2, ou então simplificar, né? O 10 por 2, vai ficar 5 em cima, corta o 2 de baixo, 5 vezes 9, resposta 45. Gabarito letra C. Tranquilo, né? Essa aqui foi bem sossegada, mas é claro, tudo fica bem tranquilo se a preparação foi boa. Ou leu o livro, ou viu aqui o nosso resumo. Eu gosto de fazer esses resumos bem detalhados, realmente para dar um suporte que seja suficiente para resolver bem as questões de concurso, tá? Segundo,
também da FUNCAB, ano 2014. Qual o tipo de competição utilizada pelo boxe e em alguns eventos de Mixed Martial Arts, MMA? Então, ó, vamos para as respostas. Eliminatória simples, rodízio simples, escala e eliminatória de consolação. Claro, é preciso entender e saber do que se trata todos esses tipos de competições, de organizações, de processos, como diz o livro do Davi Rodrigues Poit. Eliminatória simples é aquele chamado mata, sabe? São chaves onde na primeira derrota o competidor ou a equipe já é eliminado. É realizado dessa maneira no boxe ou no MMA? Não. Lá nos primórdios do UFC, 1994, até que era dessa forma, mas foi um evento assim, uma maneira de organizar diferente do habitual. Então, eliminatória simples já descarta. Rodízio simples, como acabamos de ver, é aquele onde todo mundo joga contra todo mundo. Boxe, MMA é feito dessa maneira? Também não. Escala. Escala é aquele onde há lutas ou jogos na chamada maneira casada. Ou seja, você pega competidor ou uma equipe de acordo com um ranking estabelecido pelo organizador e marca a luta com um determinado desafiante, também seguindo uma lógica de ranking, uma lógica de pontuação, tá? Então, as lutas em escala, elas são marcadas, elas são casadas. É assim que acontece no boxe, no MMA? Ótimo, é dessa maneira, realmente é através de escala, tá? Então esse é o nosso gabarito, letra C. Eliminatória de consolação, só para deixar bem claro, é um derivado da eliminatória simples, mas todos aqueles que perderam, eles são colocados para fazer um campeonato à parte. Todos que foram eliminados nas eliminatórias simples, eles se juntam para fazer uma outra competição, uma outra chave eliminatória, tá? Então esse é o gabarito letra C, escala. 3. Ano 2010, Banca FUNCAB também. Então as 3 primeiras aqui da Banca FUNCAB. Considere uma competição de longa duração, em que todos os competidores jogam entre si, sendo vencedora a equipe que somar mais pontos. Nesta competição, o processo adotado é... Então, tem que se atentar aqui para o detalhe de competição de longa duração, em que todos os competidores jogam entre si, tá certo? Então, A, escala. Escala não é desse jeito, né? Nós vimos que a escala é feito com lutas ou jogos casados, escolhidos pela organização da competição, tá? Então já não cabe aqui. Combinação. Combinação é um tipo de sistema onde você organiza e coloca vários processos juntos no campeonato, tá? Por exemplo, a Copa do Mundo. Copa do Mundo, a primeira fase é rodízio em grupo e depois eliminatória simples, tá? Combinação é dessa maneira. Também não atende ao que diz aqui o nosso enunciado. Rodízio. Opa! Rodízio tem longa duração? Tem. Tanto o rodízio simples quanto o rodízio duplo, né? Todos os jogadores jogam entre si? Sim, ótimo. Então, atendeu direitinho a todos os requisitos? Resposta é rodízio. Letra D fala eliminação. Eliminação pode ser simples, eliminatória consolação, eliminatória dupla, mas não se encaixa, porque fala de longa duração. Eliminatória, ela não tem longa duração, tá? E consolidação nem é processo, então consolidação nem entra numa possibilidade, tá? Então, letra C, rodízio, tá vendo? 3 seguidas letra C, hein? Na dúvida, letra C. Não, faz isso não, porque tem que saber muito bem o que tá respondendo, hein? Vamos para 4. Aí é grande, hein? Pega na prova aí uma questão desse tamanho, já começa a dar aquele revertério, né? Aqui eu coloquei as opções em cores diferentes, apenas para visualmente ficar de fácil compreensão, para não confundir, porque enunciado grande e respostas grandes, tá? Então vamos lá. 2015, Banca Instituto Federal de Santa Catarina. O Departamento de Educação Física do Instituto Federal de Santa Catarina realizará um torneio de voleibol entre as equipes femininas da região da Grande Florianópolis, na categoria juvenil. A comissão organizadora recebeu 8 inscrições, aqui é importante, anota 8 inscrições, e optou por utilizar um sistema de eliminatória dupla. Aí, 8 inscrições, eliminatória dupla. Considerando a fórmula, olha que maravilha, deu até a fórmula, ó, J igual a 2 vezes P menos 1 mais 1, onde J é o número de jogos e P o número de participantes. Todas as alternativas abaixo estão corretas, exceto uma. Assinale-a.
Aqui deixe bem destacado esse exceto uma, porque a banca quer a resposta errada, tá certo? Então vamos lá. A opção por um sistema de eliminatória possibilita a realização de uma quantidade menor de jogos, quando comparado ao rodízio. Exatamente. A eliminatória, ela tem muito menos jogos se comparado com o rodízio. Não tem nem comparação, então essa resposta, ok. B. Na hipótese do vencedor dos vencedores ganhar o jogo 14, então ele será considerado vencedor geral do torneio, não necessitando ser realizado um jogo opcional, já que ele possuía apenas uma derrota e não duas, beleza? Vamos destacar esse final aqui, ó. Possuía apenas uma derrota e não duas. Então, para ficar bem claro, o que é essa eliminatória dupla? Tá tudo bem explicadinho nos resumos que eu fiz, tá? Qualquer dúvida vai lá, mas de uma maneira bem rápida. Eliminatória duplas, você tem uma eliminatória simples, onde vai haver ali um vencedor. E todos os outros derrotados vão fazer uma outra eliminatória para chegar num vencedor que vai enfrentar esse primeiro vencedor, tá? Então, essa segunda eliminatória, ela é realizada por todos que perderam um jogo. E aquele primeiro que venceu e está esperando, ele ainda está invicto, tá? Então esse é o detalhe. Aqui no final ele disse que possuía apenas uma derrota e não duas. Não. Aquele time ou aquele competidor que já está na final, que foi o primeiro a chegar na final, que venceu, ele está invicto. Ele não tem derrotas no campeonato. Quem tem uma derrota é quem está vindo da segunda eliminatória. Então, nesse caso aqui, temos um erro apontando no sistema de eliminatória dupla e essa é a nossa resposta, tá certo? Vamos ver as outras? O número de jogos será de 14. Por que 14? Porque substituiu lá os valores, naquela fórmula chegou no 14. Porém, se o vencedor dos perdedores vencer o jogo 14, haverá a necessidade do jogo 15 para a decisão do vencedor da competição, já que aí cada um terá uma derrota e, portanto, continua a competição, exatamente, da forma como eu acabei de falar. D. É necessário realizar tantos jogos quanto necessários para deixar a chave dos perdedores com uma quantidade de participantes igual ao número de perdedores que ainda virão da chave dos vencedores. Nossa, você pega esse tipo de resposta, ela é confusa, toda embolada, e eu acredito realmente seja só para confundir, porque acaba não dizendo nada com nada, não tem esse tipo de informação lá no livro, enfim, é algo que deu muito trabalho, vai para a próxima. E na organização dos jogos por eliminatória dupla é necessário atentar para alguns cuidados, entre eles, evitar que uma equipe fique muito tempo sem jogar, evitar que uma equipe jogue 2 vezes seguidas e evitar a repetição dos jogos. Exatamente, em eliminatória você tem que montar aí as chaves de uma forma que não fique time ou competidor muito tempo sem jogar. É difícil, mas tem que pensar nisso na hora de organizar. Beleza? Então essa aqui, ó, 4, resposta B. Vamos para a próxima, 5, Banca CESP-Cebrasp, ano 2015. Esse aqui, para quem não conhece, são aquelas questões onde você tem que colocar se a afirmação está certa ou está errada, beleza? Para se organizar um campeonato esportivo, alguns detalhes devem ser analisados em relação à escolha e aplicação dos sistemas de disputa. Com referência a esse assunto, julgue o item subsequente. Nos torneios disputados em um processo combinado entre eliminatória simples e play-off, com 5 partidas e realizados somente na rodada final, é garantida a maior participação de todas as equipes no evento. Um detalhe importante que faz ganhar bastante tempo numa questão como essa é: falou de eliminatória simples, você não tem como garantir maior participação de todos, porque eliminatória simples, perdeu, tchau, já era, tá? Então, aqui fica contraditório, eliminatória simples, maior participação, então já é de uma maneira bem clara uma afirmação errada, tá certo? Então essa questão aqui, para quem está bem preparado, para quem leu o livro, para quem viu os nossos resumos, ela é para você ganhar tempo. Respondeu e vai rapidamente para a próxima, beleza? 6. Ano 2015, Banca Cebrasp também, tá? Então coloquei aqui, se eu não me engano, essa e mais uma, são 3 seguidas aqui da CESP-Cebrasp, beleza? Para se organizar um campeonato esportivo, aquele enunciado que é igual para todos. Com referência a esse assunto, julgue o item subsequente. Em uma eliminatória simples com 34 ou 64 times, o número de rodadas será igual a 6. Então aquele tempinho que ganhou na outra, aí vai ter que usar um pouquinho mais nessa aqui, né? E como que eu sei determinar o número de rodadas em uma eliminatória simples?
Para organizar uma eliminatória simples, você vai ter que organizar os times sempre com referência em uma potência de 2. Então, potência de 2 vai ficar ou 4, 8, 16, 32, 64 e assim por diante. Como que eu faço uma questão como essa? Primeiro eu vou olhar se esses dois números eles são potências de 2 exatas. Aqui já podemos verificar que 64 é uma potência de 2 exata. 2 elevado a sexta é 64, beleza? Mas o 34, ele aí me apresenta um problema, tá? Então como é que eu resolvo isso? Eu tenho que escolher como referência a potência de 2 imediatamente superior. Então nós vimos que 2 elevado a sexta é 64, mas 2 elevado a quinta, o resultado é 32. Como a potência de 2 tem que ser imediatamente superior, a nossa referência vai ser 64, tá certo? Ah, mas vai ficar muito time isento na primeira rodada? Vai ficar bastante. Mas nós temos que usar como referência a potência de 2 imediatamente superior. Sendo assim, o número de rodadas será igual a 6. Ótimo, resposta certa. Vamos para a sétima, Banca CESP-Cebrasp, 2015 também. Em uma disputa por eliminatória simples, se o número de jogos corresponde à quantidade de jogos e NC a quantidade de equipes concorrentes, então NJ é igual a NC menos 1. Eliminatória simples, também tranquilíssima, para resolver em poucos segundos e já partir para uma próxima com um grau de dificuldade um pouco maior. Isso aí é apenas conhecer como se determina o número de jogos em uma eliminatória simples. E a fórmula é exatamente essa. Você pega o número de concorrentes e subtrai 1. Por exemplo, se você tiver 16 concorrentes, o número de jogos será 15. Simples. Resposta certa. Beleza? 8. Banca Instituto Federal, agora no Ceará, tá? Ano de 2017. Os eventos esportivos, de acordo com sua importância e complexidade para o mundo do esporte, se classificam em... Esse aqui é um conhecimento que, no resumo que eu fiz, ele está na parte inicial, antes de começar os processos, tá? Normalmente, as bancas, elas atacam bastante aí nos tipos de processos, mas também pode haver questão tratando de tipos de eventos esportivos, como é o nosso caso aqui, tá? Letra A, taça, beleza? É um evento esportivo. Oficina não, né? Oficina não é evento esportivo. Então já elimina essa resposta. B, campeonato, ok, evento esportivo. Entretenimento, não entra, né? Para quem estudou, para quem viu o básico dos eventos esportivos, sabe que entretenimento não é um tipo de evento, então já descarta. E olha que interessante, letra C, já tem ali, ó, bem grandão, entretenimento, então já pula direto, não perca tempo com isso. Tá? Letra D, Olimpíadas, beleza, evento esportivo. Torneio, ótimo, também. Copa, também. E jogos. Jogos é assim, aqui em São Paulo existem os jogos do interior ou jogos abertos do interior. É um tipo de evento que tem por aqui. Como a prova é lá pro Ceará, não sei se realmente é dessa forma também lá. Mas em uma prova de concurso, na hora que estiver realizando uma questão como essa, não tem que conjecturar, não tem que ficar achando, tem algo parecido com isso aqui, então eu deduzo que... Não tem isso. Então, se não estiver explícito, não é correto, não deve ser marcado. Então, jogos não é um evento esportivo, então elimina. Bom, só sobrou a letra E, então a resposta é a letra E. Vamos conferir. Festival é evento esportivo. Torneio também é um evento esportivo, campeonato também é, e Olimpíada é também evento esportivo. Certíssimo, maravilha, ótimo. Então vamos para as duas últimas. Banca VUNESP, olha que grandona também. Imagina um concurso com 60 questões, você pega uma dessa aqui e já começa a embaçar o olho, né? Mas vamos lá, vamos dar uma olhada que ela não é complicada, tá? 2019, VUNESP. Durante uma reunião entre educadores esportivos e pais de alunos frequentadores dos cursos de esportes para a organização de uma competição, um dos pais afirmou que as crianças ficam muito tristes quando perdem na primeira ou segunda rodadas e já são eliminadas da competição. Pensando nisso, resolveram que ela não seria por eliminatória simples, mas por eliminatória consolação, que consiste em... É algo que não está em questão
na pergunta, né? Mas que é muito perigoso ficar com esse negócio de a criança fica muito triste, tem que arrumar formas de organizar para que ela não fique... Não é assim que deve ser, tá? Não é assim que deve orientar a organização das coisas. Ficar triste, ficar frustrado faz parte. E esses pais atualmente querem privar a criança de todo tipo de frustração, de tristeza, de decepção, só querem que elas vençam. Não tem como ser dessa forma. Mas enfim, é muito mais fácil você trabalhar vitórias e derrotas com crianças do que ficar fazendo esses rodeios. Mas enfim, vamos aqui voltar para a nossa questão. Ele falou que vai fazer eliminatória consolação. Então a letra A, que é eliminatória consolação? Ter uma chave da qual participam todos os concorrentes que perderam no primeiro confronto da eliminatória simples. Beleza. Mesmo que o confronto tenha sido na segunda rodada. Ó que maravilha. Tá bonitinha essa resposta, tá? Mas quando é resposta A, você já fica, opa, é tão fácil assim? Eu vou olhar as outras para ver onde está o problema, né? Mas fica a letra A em stand-by como a resposta correta. B. Ter uma chave da qual participam todos os concorrentes que perderam no primeiro confronto da eliminatória simples, beleza, igual a de cima, desde que esse confronto tenha ocorrido na primeira rodada. Não exatamente, porque se você está organizando as chaves, né, numa eliminatória, seja simples ou consolação, pode haver um número ímpar. Se houver um número ímpar de participantes, vai ter que ter participante isento na primeira rodada. E se ele ficou isento, a primeira partida, o primeiro confronto vai ser na segunda rodada. Então não tem como. Se ele for eliminado na primeira, ele também vai ter que fazer parte da consolação, tá? Por isso que pode ser na primeira ou na segunda rodada. Ok? Então essa aqui está errada, não anota ela. Letra C, dar oportunidade para que os alunos continuem a participar da competição. Beleza, a eliminatória consolação ela tem essa premissa, exercendo tarefas ligadas às estatísticas dos jogos. Imagina a criança que foi eliminada, fala, não, beleza, você vai continuar aqui, mas vai anotar os números para mim. Não dá certo, né? Não é dessa forma que ela vai continuar participando. Então já descarta. Letra D, dar oportunidade para que os alunos continuem a participar da competição, beleza? Exercendo funções de auxiliares dos árbitros, também cai no mesmo problema da questão de cima, não tem como. Dar funções do tipo auxiliar de árbitro, não tem como, não vai dar certo. E ter uma partida da qual participam os concorrentes que perderam nas semifinais da chave da eliminatória simples. Não é quem perdeu na semifinal. Quem perdeu na semifinal já avançou o suficiente para não precisar cair na eliminatória consolação, tá? Então, também não se encaixa. Então, realmente, nossa resposta é a A. Beleza? Vamos para a última questão 10. Ano 2022, só recentíssima, VUNESP. Beleza? Prefeitura de Campinas. Uma das maneiras de organizar uma competição esportiva envolve adotar o sistema de rodízio simples. Beleza? Então, anota aí. Circula, risca, rodízio simples. Nesse sistema, então você vai ver as respostas para ver qual se encaixa nas características do rodízio simples, beleza? Letra A, em cada rodada, a equipe tem que revezar seus jogadores. Tem nada a ver, então é viagem. Letra B, as equipes que perdem passarão para a chave dos perdedores. Não, isso aí nós vimos que acontece na eliminatória consolação, beleza? Não é no rodízio. Letra C. Os componentes da equipe deverão jogar em posição diferente da que ocuparam na partida anterior. Não tem nada a ver. Letra D. Todos os jogadores ou equipes jogam entre si. Opa, olha que detalhe importante. Rodízio simples, lembra aquele campeonato em turno único. Então, letra D é a nossa resposta. E letra E, só para conferir, as equipes que perdem são eliminadas da competição. Isso aqui é eliminatória simples, não rodízio simples, tá certo? Tranquila. Olha só, uma questãozinha bem tranquila. Então, quem se prepara, quem estuda, quem lê o livro ou, né, que consegue acompanhar aqui os nossos resumos, acaba tendo aí uma vantagem em diversas questões sobre organização de eventos esportivos, acaba não tendo dificuldades para resolver, beleza? Então é isso, muito obrigado e até a próxima, valeu!